Bom, peguei aqui um formulário. Vamos lá. Aqui o primeiro exercício do formulário. O primeiro exercício é da placa da moto. Inclusive, eu acho que alguém tinha me perguntado se era igual, se não era. Eu disse até que não era, né? Eu acho que foi o Rodrigo. Foi, Rodrigo? Foi eu que perguntei, professor. É. Então, aí eu peguei uma placa de uma moto. Só que a placa daquela moto que eu peguei, ela era de 90 cilindradas, se não me engano. Ela era de 90 cilindradas e ela é diferente, tá? Então a placa da moto e a do automóvel, elas são iguais, né? Naquele dia eu mostrei até uma placa diferente. É a mesma coisa. Só tem uma mudancinha aí. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. A figura a seguir mostra o novo modelo de placa das motos, que deverá valer para todo o Mercosul. Qual a quantidade de placas possíveis, usando a nova combinação de números e letras? Então temos aí, ó, Rio 2A18. Temos quantas letras aí, hein? 4. 4 letras, certo? 4 letras. Eu posso repetir as letras? Pode, né? O Pode sim, exercício não fala professor. nada. Pode sim, Sim. professor. Não está falando que tem que ser distintas, ou né, que tem que obedecer uma determinada ordem. Então, sim, eu posso repetir. Pode ser AAA 2A18. Por que não? Né? É. O importante é mudar o número, né? O importante é que a placa seja diferente das outras, né? Então, se eu mudar um número, diferente das outras placas, eu já estou fazendo uma placa diferente, né? Posso mudar a ordem dos números, ou assim por diante. Enfim. Então eu tenho 4 letras e 3 números. Quantas letras tem no alfabeto mesmo? 26. 26. Então eu tenho 26 letras. E eu tenho as letras, tenho quatro tipos de letras que eu posso colocar, né? E tenho 3 números. Quantos números eu tenho no meu, vamos dizer, 10 no meu números, professor. 10. dicionário de números? 10 números. 10. No nosso sistema de numeração, né? Que é o meu dicionário numérico, vamos dizer assim. No meu sistema de números, eu tenho 10 algarismos, né? Vai do 0 ao 9. Então, são 26 letras, 10 números. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Então, vai ficar assim, né? Ó, 26. Tem alguém querendo entrar? Já entrou. 26 4 vezes, né? Isso, multiplicado por 26. Professor, não pode ser direto 26 elevado à quarta? Pode É sim. verdade, hein? Fica mais rápido. Pode. Aí depois vezes Quando 10 você Vezes for elevado à 10 ao fazer terceira. cubo. Quando você for fazer isso na sua calculadorazinha aí, você pode fazer isso. 26 a quarta. 26 por 26 por 26. 26 a quarta. Muito bem. Vezes. São 3 números, né? Isso, 10 ao cubo. Como eu posso repetir os números, vai ficar assim, né? 10 vezes 10 vezes 10. Né? Eu ia falar isso depois, mas tudo bem. Vai ficar 26 elevado à quarta potência. Cadê que não subiu? Tá aqui. Ó, 26 elevado à quarta multiplicado por 10 elevado ao O cubo. cubo. Muito bem. E quanto que dá isso, hein? 456 milhões e alguma coisa. 976 mil. Ai, ai. Vamos ver aqui, ó.
A maioria conseguiu fazer isso de boa, né? Ó, 26. Eita, esse aqui eu não tenho. Ó, tá aqui. Não. Essa calculadora aqui eu não consigo fazer isso, não. 26 elevado à quarta potência. Eu não tenho isso, não. Esquece isso. Vamos lá. 26 multiplicado por 26 multiplicado por 26 multiplicado por 26, é isso? Isso. Agora os 10. 3 10. 3 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, né? É verdade. Deu isso aí? Deu isso mesmo. 456 Ótimo. milhões. Isso. Então, olha só. Em relação à placa atual, que são apenas 3 letras e 4 números, Tem mais, né? é uma diferença brutal, que dá 150 milhões aproximadamente, né? Aqui eu tenho 456 milhões 976 mil. Olha, de 150 milhões para 450 milhões, um pouquinho mais de 450 milhões, né? Eu tenho 3 vezes mais, o triplo de placas, né? Então, para você ver, o número de motos é muito grande. Muito, 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 muito grande. Tem frota de moto, tem frota, né, de moto. Tem empresas que tem muitas motos por aí. Cada adolescente quer ter uma moto, parece que eles têm, sei lá, moto enfiada debaixo da cama. Aquelas motos barulhentas que o povo gosta de, né, anunciar. Ah, eu tô aqui, tô aqui. Então, adolescente hoje quer ter moto, quer ter moto. Então, imagina só, cada adolescente quiser ter uma moto, como é que vai ficar? Então, aqui eu tenho a alternativa A, né? Ó, tá aqui. Alternativa A. 450 milhões, 796 mil placas Professor, aí diferentes. tá invertido. O nove seria em primeiro. Seria 456 milhões 976. 976, né? Isso. Aham. Ah, obrigado, Daniel, pela sua. 976. Quem será que fez isso? Eu não sei também. Tem que avisar ele, né? Avisar, meu. O cara fez as coisas erradas. Então, olha só. Alternativa A. Vamos para a segunda. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os números de 0 a 9? Né? Então, são 4 algarismos. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ver aqui? Qual é a primeira coisa que eu tenho que me atentar quando eu for formar os meus números? Eles são Da distintos. comanda. Se eles são distintos ou não. Que eles são distintos, ou seja, eu não posso repetir algarismo. Ótimo, muito bom. E qual é a segunda coisa que eu tenho que observar aqui nessa minha sequência de números? Pro, eu Oi? acho que foi o que eu pensei primeiro. Que o 0 ele nunca pode começar, porque senão vai ser só 3 algarismos. Ótimo, é isso mesmo. Se eu for começar um número com 0, eu não vou contar com esse algarismo, porque nenhum número pode começar com 0. Não existe 0 antes de um número. Né? O 0 à esquerda. 0 à esquerda não existe. A menos que eu tenha uma vírgula. Na vírgula, ótimo, é um número decimal. Mas o número inteiro, com 0 à esquerda, não existe. Esse 0 não tem valor de nada, não tem função nenhuma, né? Então é isso mesmo, parabéns. A primeira coisa é que eu tenho que ter eles distintos, né? Não pode repetir os algarismos. E outra coisa importantíssima é que ele não pode, os meus números que eu vou formar com 4 algarismos, não podem começar com 0. Então, o 0 eu vou ter que tirar ele da formação dos números aí, né? Da primeira sequência. Então, olha só, não vai começar com 0. Então, eu posso contar com quantos números aí? 9. Isso, são 10 algarismos. O 0 não pode entrar no começo, então eu vou contar com 9, né? Ótimo.
Então, ó, eu tenho 4 espaços, né? Eu tenho 4 espaços para formar os meus números. Eu tenho 4 espaços. O primeiro, eu vou contar com 9 algarismos. Ótimo. Agora eu posso contar, na segunda casa, eu posso contar com 0? Pode. Aí fica Então, 9 de novo. Então eu já posso devolver o 0, né? Só que como eu usei um dos algarismos na primeira casa, Não fica 10. vai ter um a menos de novo, não é isso? Tinha um a Isso. menos da primeira porque eu tirei o 0. Agora eu devolvi ao 0. Só que o algarismo que eu usar, qualquer um dos 10 algarismos que eu usar, qualquer um dos 9 algarismos que eu usar na primeira casa, eu já não vou contar com ele porque eu não posso repetir. Então, devolve o 0, só que não conta com o primeiro algarismo que eu já usei. Então são 9 de novo, é isso? Isso mesmo. Ótimo. Então, tá. 9 vezes 9. Sobraram 2 casas. Agora, o que eu faço? Aí você pega mais um número, você retira os outros 2 e fica 8, né? Que você usou nas Ótimo. primeiras casas. Usei um na primeira casa, usei outro na segunda casa. Esses 2 números que eu usei, seja ele qual for, né? Eu não posso mais repetir. Então, me sobram, dos 10, sobram 8, certo? Sobram 8. Certo. Agora, ó, eu já usei, em 3 casas eu usei números. Eu usei Falta um na um ainda. primeira, um na segunda e um na terceira. Dos 10 eu tirei 3 algarismos que eu já usei. Eu posso usar quantos agora? 7. 7. 7, muito bem. Então, é só eu realizar agora essa multiplicação, que eu vou ter a quantidade de algarismos, aliás, de números que eu posso ter formados com esses 10 algarismos, né? Quantos são? 9 vezes 9 vezes Ô, 8 professor, vezes 7. Oi, pode falar. você podia repetir que eu não entendi por que repete 9? É porque na hora de fazer a conta assim eu fiquei meio confuso até. Ah, tá, posso sim. Olha só, eu tenho quais números para usar, né? Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, certo? Certo, até essa parte eu entendi, mas eu fiquei com Então, dúvida, né? olha só, eu tenho 10 algarismos, né? Eu tenho Isso. 4 casas para formar esses números. Na primeira casa, eu posso usar o 0? Não, porque o senhor tinha falado que o 0 ele tem que vir depois de outro número, né? Depois de um número maior que 0. Não dá para E- começar um número inteiro com 0. Por exemplo, se eu formar um número assim, ó, 0, 012. Existe 012? Coloquei um O aqui. Não. 012. 012 significa o quê? 12. 12. Então, o 0 nesse caso, o 0 na frente de um número inteiro não tem função nenhuma. É aquele negócio do 0 à esquerda, né? O que é o 0 à esquerda? Não é nada. Não tem função nenhuma. A menos que eu tenha uma vírgula, o 0 à esquerda não tem função nenhuma. É o mesmo que 12. Entendeu? Então, como eu tenho 10 algarismos, e eu não posso usar o 0 aqui na frente, então eu já tiro ele. Olha só. Se eu tirar o 0, me sobram quantas? Quantos algarismos? 9. 9. Sobraram 9. Então, ó, para usar aqui na primeira casinha aqui, ó, para usar aqui, eu só posso usar 9. Na segunda casa da formação desses números, eu posso usar o 0? Agora eu posso. Entendeu? Então, o que eu faço? Devolve o 0 aqui. Só que é o seguinte, anteriormente eu tinha 9 números para usar, porque eu tirei o 0. E agora esse 10. Só que desses 9 números, desses 9 números que você tinha anteriormente, você usou um deles. Certo? Certo. Certo. Ó, se dos 9 você tirou um, sobraram 8. Não é verdade? Sim. Só que agora você está devolvendo o 0, porque agora no segunda casa você pode usar o 0. Então, se sobraram 8 e você devolveu 9, são 9 de novo. Devolveu o 0, né? Desculpa. Tirou Ah, 0. Você tirou o 0, ficou 9. Dos 9, você usou 1. Ficaram 8.
Aí você devolve o 0 e fica 9 de novo. Você devolve o 0 e fica 9 de novo. Então, ó, na primeira casa eu posso usar 9 algarismos, que é do 1 ao 9. Na segunda casa eu posso usar 9 de novo, porque sobraram 8, mas eu devolvi o 0. Então, ficou 9 de novo. Beleza? E aí, a partir da Beleza. terceira casa, aí eu vou começar a diminuir de 1 em 1 de novo. Beleza? Beleza, valeu, Jorjão, entendi. Imagina. Então, ó, 9 na primeira, 9 na segunda. Beleza. Já usei 2. Dos 10 eu usei 2 números. Aí ficaram 8. Dos 8 eu usei 1. Ficaram 7. Então eu vou multiplicar agora, né? 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tá aqui, ó. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 4.536. 7. Isso mesmo. 4.536. E vai ser a alternativa D. Cadê? É ela aí, ó. 36? É 36, né? Isso, essa daí, ó. Opa, desculpa. 4.536. Muito bem. Vamos para o terceiro exercício. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode falar, pessoal. Por enquanto não, professor. Ótimo. Tranquilo, por Então, enquanto. Então, esse, pessoal, é o princípio fundamental da contagem, né? Eu tenho que conseguir fazer esse tipo de observação, né? Que eu não posso usar o 0 lá no começo, que eu tenho que, se for distinto, eu não posso repetir o número e tudo mais, entendeu? Esse é o fundamento da nossa contagem, tá ok? Se alguém tiver Beleza. dúvida, pode abrir o microfone e falar. O terceiro exercício. Quantos números pares de 3 algarismos, olha só, quantos números pares de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4 e 5? Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos lá? Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Eu primeiro separei os números pares. Eu também. Os pares. Eu também fiz isso, porque se você Quantos são os multiplicar números por um número pares? ímpar, vai dar São ímpar. 2. 2. São 2, né? Então vamos lá. São 2. Então, olha só, eu tenho 3 espaços, né? Eu tenho 3 espaços para colocar esses números. Vamos colocar aqui embaixo. Eu tenho 3 espaços para colocar esses números. O último número vai me determinar se é par ou se é ímpar. Então, como eu tenho apenas 2 números pares, que é o 2 e o 4, eu posso colocar esses 2 aqui no final, correto? Que são Sim, sim. que é o que vai determinar se ele é par ou se ele não é par, né? E agora, o que eu faço? Eu tenho 5 algarismos. Não é isso? 1, 2, 3, 4 e 5. Correto? Sim. 1, Correto. Sim. 2, 3, 4, 5. O que eu preciso fazer agora para formar os meus números? Ô, Pro, Sim. olha, um dos pares já vai ter que ficar de lado porque vai ser o último número da resposta. Ótimo. Então, vai sobrar só 4 algarismos. Isso mesmo. São 2 números pares, né? Ou o 2 e o 4. Então, qualquer um dos 2 que você usar, você não vai poder colocar ele no começo, não é verdade? Então, como você tem 5 algarismos, um deles você está colocando no final, você vai ficar com 4 opções. Isso mesmo. 4 vezes quanto? 4. 3, porque 3, porque você usou 2. Oi? Mas lá não fala que é número distinto. Você pode repetir o algarismo. Esse detalhe do distintos, ele faltou aqui, desculpa, tá? Mas se for assim, se ficar 4 vezes 4 vezes 2, aí vai dar 32, não vai passar? Sim.
Aí eu não tenho opção para Não isso, tem outra. né? Então eu vou ter que considerar o 3, não é, professor? Vai ter que considerar. Isso também é uma observação a ser feita. 3 algarismos. Cadê? Quantos pares de 3 algarismos distintos? Então, isso também é uma observação a ser feita, né? No caso. Professor, eu fui por tentativa. Eu fiz de um jeito, aí não tava dando. Aí eu acrescentei o 3, aí deu. Aí eu coloquei. Eu vi que já tinha usado 2 números, então eu coloquei o 3. Ótimo. Depois eu mudo isso aqui. Então é isso, ó. Por que tem o 2 no final? Eu ouvi essa pergunta agora há pouco. Por que tem 2 no final? Porque só vai restar 2 números para usar? Só vou ter 2 opções para usar. Por quê? Eu quero números pares. Para eu ter números pares, ele tem que terminar com um número par. O que determina se o número é par ou não é o último algarismo, não é verdade? Se ele terminar com um número ímpar, né? Por exemplo, 1, 3 e 5. Se ele terminar com 1, com 3 ou com 5, ele é ímpar. Se ele terminar com 0, 2, 4, 6, 8, ele é par. Então, para eu determinar os meus números pares, ele tem que terminar com um dos pares que eu tenho na minha sequência. Ou com 2, ou com 4. Então, as opções de final par que eu tenho são 2 algarismos. Por isso que tem 2 no final. A opção de terminar com par são 2 opções. Certo? Então, tenho 2 lá no finalzinho por causa disso. Porque tenho 2 opções de número par para terminar. Se eu usar qualquer um desses 2 números pares aqui, qualquer um desses 2 números pares que eu tenho aqui, se eu usar um deles, me restam quantas opções? As outras 4, os outros 4 algarismos, não é verdade? Eu só posso usar um de cada vez. Então, se eu usar um dos 2 números lá no final, se eu usar o 2, me sobram o 1, o 3, o 4 e o 5. Então, me sobram 4 opções. Por isso que tem aqui no começo, vai o 4. Então, olha só. Se eu usar um dos pares no final e um dos outros que sobrou no começo, eu já usei 2. De 5, eu usei 2 algarismos, me sobram quanto? 3. 3. Exatamente. Aí é só multiplicar. Eu tenho o quê? 4 vezes 3 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 3 vezes 2? 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E a alternativa? E. De ebola. Vamos no exercício 4. Esse aqui é uma coisa que vocês não podem esquecer também. O fatorial de um número é igual... Aqui já está explicando o que tem que fazer. O fatorial de um número é igual ao produto dele mesmo, produto dele, pelos seus antecessores, maiores que zero. Né? Então, vocês não vão usar o zero. Vai parar no 1 lá embaixo, né? Então, ó, por exemplo, eu estou aqui pedindo o fatorial de 9. Dessa forma, qual será o fatorial de 9? Vamos aqui no meu Word. Por exemplo, um detalhe importante também é o seguinte, eu não preciso dizer que eu quero o fatorial do número. Basta que eu coloque assim, ó. Por exemplo, vou colocar aqui o 7 fatorial. 7 fatorial é o 7... É o 7 com o Ponto de exclamação. o exclamação. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica que o número é que eu quero o fatorial daquele número. Certo? O fatorial de 7, por exemplo, é ele multiplicado pelos seus antecessores, maiores que zero. Então vai ficar assim, ó. 7 vezes 6... vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como eu disse anteriormente, eu não preciso nem colocar o 1 se eu não quiser. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Coloco aqui por apenas, só para
levar aí a definição ao pé da letra. Mas a gente costuma parar no 2 mesmo, tá? A maioria dos exercícios costuma parar no 2. Porque o 1 é irrelevante nesse caso, na multiplicação, tá certo? Então vai ficar, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos ver quanto vai dar? Dá 5.040. É. E é por aí mesmo, ó. 7 vezes 6. 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. É isso? É isso mesmo. É isso. 5.040. Agora, olha só. Eu fiz até o 2. Se eu multiplicar por 1, Mesma coisa. vai dar ele mesmo. É por isso que a gente costuma parar no 2. Tá certo? Só por isso mesmo. Porque o número que deu até o 2 deu 5.040. Se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Só por isso mesmo, tá? Mas, se você tiver que fazer uma simplificação e nessa simplificação entrar o 1, você tem que levar até o 1. Daqui a pouco a gente vai ver essa simplificação, tá bom? Seria legal se todo fatorial fosse até o 0, né? Que aí seria tudo igual. Aí ia ser muito fácil. Vamos fazer o fatorial de 9? Então tá. Ó, Até o 0 seria da hora. É, opa. Já saber de cor, hein? Aí é 9. sem estresse, sem estresse. 9 vezes 8 vezes 7. Ó, o fatorial de 9. Fatorial de 9 é o próprio número, o 9, multiplicado pelos seus antecessores. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Eu já sei que aqui, a partir do 7, dá 5.040. Vamos lá. Eu só tenho que multiplicar agora por 8 e por 7, né? Ou por 8 e por 9, não é isso? Vamos ver? Ou quer que faz desde o começo? Ah, só Não, continuar. você pode cortar o caminho. Porque a multiplicação, ela pode ser, né? A ordem dos fatores não alteram aí esse resultado aí, né? O produto, né? Ó. Então, ó, do 7 até aqui, deu 5.040, né? Então, basta multiplicar o que deu aqui por 8 e depois por 9. Ou por 9 e depois por 8. Não é verdade? Então, vamos ver. Ó, 5.040 vezes 9 e depois vezes 8. 362.880. 362.880. Alternativa C de C. cebola. Certo? Então, o fatorial de um número é ele multiplicado pelos seus antecessores. Ok? Não esquece disso. Apareceu lá o número e o sinalzinho, o de exclamação, é fatorial. Você vai multiplicar ele pelos seus antecessores. Preciso multiplicar por 1? Não. Na simplificação, pode ser que eu precise usar ele? Sim. Tá certo? Então, vamos voltar aqui agora no princípio fundamental da contagem. Terminamos aqui nosso formulário. Aqui foram os exercícios que a gente resolveu na aula anterior, né? Ó. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois, tá ok? Beleza. Não estou para ninguém. Olha só. Vamos. Nós paramos aonde? Deixa eu ver. Quantos números? Tá, paramos aqui, né? Olha só. Vamos resolver isso aqui. A gente acabou de fazer um parecidíssimo com ele. Só que a ordem dos algarismos era diferente, né? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que agora eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Olha só. Quantos números pares de 3 algarismos distintos que começam com 2, olha só, que começam por 2, podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4. Quantos
números pares de 3 algarismos distintos que começam por 2, podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4. Ele tem que começar por 2. E ele tem que ser par. Professor, Oi. 0 aí vai contar como um par? O 0 é par. Tem que começar por 2 e terminar em 0. Né? Não, mas não tem sentido colocar na conta, né, Daniel? Ah, mas lá tá o negócio pra fazer com 0. Vai dar É. 0. Verdade. Só que é o seguinte, eu acho que eu mudei esse exercício aqui. Não, ele não começa por 2, não, desculpa. Eles começam por 2 aqui, é mentira minha. Quantos números pares de 3 algarismos distintos... Eu misturei 2 exercícios aqui, gente. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4? É só isso mesmo. Esse começam por 2 é um exercício que eu ia montar para vocês fazerem, mas eu acabei. Tá? Então, olha só, não começa por 2 mais, tá? Ele pode começar com qualquer um dos outros números, não só por 2. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4? 4? Olha só. É mais. Por quê? Olha só. Não pode começar com 0, né? Mas pode terminar com 0. Ó, então eu dividi aqui em 2 partes. Pares com 0 no final. Pares com 0 no final. Quantos algarismos zeros eu tenho aqui? 1. Só tem uma opção, né? E sobram quantas opções para usar agora? 3. Não. E sobram 4 opções. 4 opções. Eu tirei só o 0, né? Ó. Eu tirei uma das opções aqui. Que termina com, ó, aqui, olha aqui, ó. Pares com 0 no final. Só tem um número 0 aqui, só tem um algarismo 0. Então eu vou usar ele aqui, ó. E sobram quantos algarismos para usar? 4. Então eu posso colocar aqui, ó, 4. Certo. Se eu usei o 0 lá no final, sobram 4 algarismos. Dos 4, eu já usei um aqui no começo. Quantos me sobram? 3. E é o segundo algarismo aqui, ó. Já que eu não posso repetir, né? Tem que ser distinto. Então vai ficar 4. Professor, por que vezes você colocou 3. 1? É o 0. Quantos Ah, zeros Eu achei tem que aí? ia o 0. Eu achei que ia o Eu 0. também achei. Não. São as opções. É Olha isso só. que confunde às vezes. Eu já tava até feliz achando que ia 0, porque aí era só colocar Verdade. 0 e vida que segue. Ah, tá. E por que eu coloquei o 4 aqui no começo? Não, porque, tipo, mesmo assim, se fosse 4 vezes 3 vezes 0, 0. Então, Não. porque aí eu pensei, né? Aí eu ia- 4 ali. Por que eu coloquei o 4 no 4, o começo? 0 no final. São Então, mas aí eu 4 pensei. opções, são 4 algarismos que eu posso usar no começo. O pessoal tá como na lógica? Cuidado. Por que eu coloquei o 1? Ah, tem que terminar em 1? Não, tem que terminar em 0 aqui, ó. Pares com 0 no final. Quantas opções de 0 eu tenho? Uma só. Eu só tenho um algarismo 0. Certo? É quantos algarismos eu posso usar. Ô, Jorgão, você coloca só um só pra complicar a lacuna mesmo, né? Porque Não, se eu colocar 0 aqui, olha só o que vai dar. 4 vezes 3 vezes 0, vai dar 0. Muda todo o resultado. Sim, não, vai tô dar falando 0. assim, porque a multiplicação com 1 vai dar no mesmo, então ele é só pra preencher mesmo, né? Só pra preencher o lugar do 0. O 1 é porque tem que ter 3 algarismos, né? O número não tem que terminar com 0? Quantos zeros eu tenho ali na minha sequência? Um só. Só tenho um. Então quer dizer que nunca pode ter 0 nessa organização? Não, por quê? Se eu multiplicar por 0 vai dar 0. Ah, tá, entendi.
Eu não vou usar o algarismo, eu vou usar a quantidade de algarismos que eu posso usar lá no final. Eu estou usando, gente, contagem, tá? Formação de números. Então, não é um número, eu não vou usar um algarismo determinado. É quantos algarismos eu posso usar naquela posição. Professor, Sim. pode explicar esse exercício de novo, por favor? Eu fiquei um pouco confuso ainda. Posso. Olha só, eu quero formar números pares. Número par termina com o quê? Par. Número par termina com par. Para que o número seja par, o último algarismo tem que ser par, gente. 0, 1, perdão, 0, 1, ó. 0, 2, 4. É o que eu tenho ali, ó. Olha só. Presta atenção. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4? Certo? Então, eu separei isso em duas partes. Eu separei, olha só. Eu separei os pares que tem 0 no final e os pares sem o 0 no final. Então, aqui na primeira parte, eu quero apenas os pares que terminam em 0. Eu quero saber quantos números pares que terminam com 0 eu vou ter aqui, ó. Quantos números pares que terminam com 0 eu vou conseguir formar. Com esses algarismos que eu tenho aqui. 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Tá. Então, para que eu tenha o final 0, eu vou lá na minha sequência de números e vou ver quantas são as possibilidades de número 0 que eu tenho ali na minha sequência. Quantos algarismos zeros eu tenho? Um só. Presta atenção nas suas respostas. Eu tenho quantos algarismos 0? 1. 1. Então é uma opção de final 0 que eu tenho. Eu só tenho um algarismo 0, gente. E por que vai colocar ali e não no começo? Não tem que terminar em 0? É o final que a gente está falando aqui, ó. Pares com 0 no final. Quantos algarismos zeros eu tenho? Um algarismo 0. É final, não é? Então, se tivesse Ele vai no assim, começo por pares. quê? Então, se tivesse pares com 0 no começo, aí ia colocar 1 no começo. Não pode começar com 0, amiga. Mas tem um ali. Ah, tá, não, espera. Não Tá. pode começar com 0. Esquece isso. 0 Não dá esquerda. zero aqui. Eu quero número par. Número par não tem que terminar em 0, nesse caso específico. Tem que terminar com 0. Eu quero os pares que terminam com 0. Quantos zeros eu tenho na sequência? Apenas um 0. É a única opção de 0 que eu tenho. Um só. Quantos algarismos sobraram agora para usar? Tira o 0. Sobra quantos? 4. 4. Então eu posso começar com 1? Posso começar com 2? Posso começar com 3? Posso começar com 4? Posso. Então eu tenho 4 opções para começar o meu número. Eu posso começar com qualquer um dos 4 números, não posso? Tá. Então olha só. Se eu tirar o 0, que eu já vou usar no final, porque o meu número tem que terminar, tem que ter o final 0. Eu já usei um algarismo. Usei, tá aqui, ó. Um algarismo. Um deles eu usei no final, que é o 0. Sobraram 4. Então, eu tenho 4 opções para começar o meu número, que é o 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu usar qualquer um desses 4 algarismos, aqui no começo, me sobram quantos agora? 3. Me sobram 3 opções. É o que a gente Agora eu tinha entendi. feito. Só que o senhor começou Certo? pelo 1, né? E pelo final. Sim, por quê? Porque tem que terminar, nesse caso, eu quero os números que terminam com 0. Então eu começo do final. Igualzinho aquele do par. Eu não coloquei o 2 no final, quando era par? Cadê ele? Tá lá, é o do exercício lá, né? Do formulário. Não tinha que terminar em par? Quantos números pares eu tinha na sequência? 2. O que eu coloquei no final? 2. Só isso. Aqui eu não quero os que terminam em 0. Quantos zeros eu tenho na minha sequência? Um só. Por isso que terminou em 1. Aí, se eu tirar o 0, me sobram 4 opções.
Então, eu posso começar com qualquer um dos 4. Se eu usar uma dessas opções, uma dessas 4 opções, me sobram 3 para usar no segundo algarismo, no segundo membro aqui do meu número, certo? Então, agora é só multiplicar. 4 vezes 3 12. 12. vezes 1. Então, olha só. Números pares que tenham 0 no final podem ser 12 números. Deixa eu devolver o 0 aqui. Coitado. Então, eu posso fazer lá 120, 130, 140, 210, 230, 240, 310, 320, 340 e assim por diante. E eu posso inverter os números que eu usei depois, né? Posso inverter aí o 2, o 3, o 1, né? Posso começar com 1, com 2, com 3 e com 4 e posso ir intercalando. Só que o último número tem que ser o 0. Então, olha só o que eu posso fazer. Ó. 120, 130, 140, 210, 230, 240, 310, 320, 340, 410, 420 e 430. São 12 números que eu posso formar. Começando com 1, começando com 2, começando com 3, começando com 4. Só que o último algarismo sempre vai ser o 0. Beleza? Depois vocês façam esse exercício aí, refaçam esse exercício. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Beleza, Jorjão. Ele é um pouquinho A mais parte aí complicado chega a ser mesmo. mais fácil, né? Sim. Esse exercício, ele realmente, ele te leva a dar um nozinho mesmo, tá? Não se preocupa não, tá? Eu vou É só, mandar isso pra só você. lembrar, né, que qualquer número multiplicado a 0 é 0, né? Sim, sim. E outra, a gente não pode usar o 0, eu tenho que usar as opções que eu tenho É, de meio 0, óbvio. né? Aham. Exatamente. Agora, pessoal, eu quero os pares que não tem 0 no final, até porque eu já fiz o 0 no final lá em cima, né? Então esquece o 0, Tem 4, então. né? Esquece o 0. Não pode começar, olha só, pares sem o 0 no final. Quais são as opções de pares sem o 0 no final agora? 4. Não. Quais são os pares que eu posso 3. fazer? Quais? Não, calma. Ó, eu tinha 0, 2 e eu 4, tinha né? 0 e exatamente o 2 e 4. O 0 eu já usei lá em cima. Para formar um número par, tem que terminar, nesse caso aqui da minha sequência, terminar em 0, 2 e 4, certo? Com o 0, com o final 0, eu já fiz lá em cima, são 12 opções. Agora eu quero o final 2 e final 4. Então, quantas opções de pares eu tenho? 2. Final? Eu tenho 2 Dois. opções de pares no final, que são 2. E esse aqui é igualzinho aquele do formulário lá, lembra? Eu tinha 2 e 4, inclusive, eram os mesmos números, né? Era 1, 2, Entendi. 3, 4 e 5. E como Então esse daí agora, vai terminar sem 0, então eu uso 2, né? exatamente, porque o 0 eu já fiz lá em cima. Sem o 0 no final agora. Então as opções de terminar com par é 2 e 4. São 2 opções, são 2 algarismos. Beleza? Beleza. Aqui no começo, eu posso usar o quê? O 4. Ó, não. Calma aí. É o Danielzinho. Eu posso usar qualquer um dos dois aqui na frente. Eu posso usar o 2 e o 4. Olha só. Aqui são opções. Não é o número 2 não, hein, gente? Não é assim, eu estou usando 2. Não. São quantas opções de número par eu posso usar aqui no final. São 2 opções. O 2 e o 2 4. e 4. Então, se eu usar o 2... Pode repetir, né? Se eu usar o 2 aqui no final, eu não posso mais usar ele aqui na formação do número, né? Eu posso usar o 4 no comecinho do Não número, pode por exemplo. repetir, ô Jorjão? É distintos? Não, exatamente, não posso repetir. Então, vamos lá. Posso usar o 0 aqui no começo? Não. 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 Então, me sobram quantas opções? 4. 4. O 4. 4. Só que, dessas 4 opções, uma delas eu já estou usando lá no final, que é o 2 ou o 4. Então Certo? tem que usar o 4 agora? Oi? Se usou o 2 no final, tem que usar o 4 agora? Não. Eu não estou usando o 2. Eu estou usando aqui
Qualquer um dos dois. Ou 2 ou 4. Ô, Pro, Não é assim, posso colocar o 4 aqui no final? Não, Daniel. É a quantidade, né? professor, Quantas opções de final par eu tenho aqui? Ou 2 ou o 4. Quantas são essas opções? 2 opções, Daniel. 2 e 4. Eu posso usar 2 algarismos ali. Ou 2 ou 4. Não é assim, eu estou terminando com 2. Não. Ou 2 ou 4. Seja qual for desses 2 números que eu usar no final, eu não posso mais repetir ele aqui no começo. Certo? Então, olha só, a minha restrição é, eu não posso usar o 0, que não pode começar com 0, e eu não posso usar um dos 2 números que eu estou usando lá no final. Quantos algarismos eu posso usar aqui no começo? 3. 3. Muito bem. Eu não posso usar o que eu estou usando lá no final, que é um dos 2 números que eu estou usando no final, ou 2 ou 4. São 2 opções que eu tenho lá no final. Então, se eu usar o 4, por exemplo, lá no final, eu não posso repetir ele no começo. Então, me sobram 3. Isso porque eu não estou usando o 0. Agora, eu posso usar o 0 aqui no meio? Sim. Então, devolve o 0 aqui no meio. Só que um Não, deles... Olha só. Eu tinha 5 números. Um eu vou usar lá no final. E um eu já usei lá no início. Sobram quantos agora? Agora pode usar o 0. Até 4, né? Ô, Pro, mas Porque tem mais um. 0. Não entendi. Ah, não, deixa, esquece. Eu não posso usar o 0 no começo. Então, olha só. Vamos voltar. Quais opções de número par eu posso usar no final? 2 opções. Ou 2 ou 4. Tá aqui. 2 algarismos que eu posso usar aqui. Não é assim, eu posso usar o número... Eu estou usando 2. Não. Eu posso usar 2 opções de números aqui. Certo? Então, seja qual for o número que eu usar aqui, eu não posso usar ele mais aqui na formação de número. Beleza? Seja ele o 2 ou seja ele o 4. Então, um deles eu já vou queimar aqui no final. E sobram 4, não é verdade? Se eu usar um número no final, já vai me sobrar 4. Só que eu não posso usar o 0 no início. Então, me sobram 3. Um eu vou usar no final e o 0 eu também não posso usar. Então, me sobram 3 opções. Agora, olha só. Se eu usei um no final e um no começo, se eu usar um número desses 5 aqui, ó, eu tenho 5 algarismos. Se eu usar um no final e um no início, vão me sobrar quantos? Sobram 3. Sobram 3. E vão aqui, ó. Porque agora eu posso usar o 0, né? É igual lá o do 10 algarismos e eu não podia usar o 0 no começo. Ô, Pro, Não era 9, 9 e tal? Oi, pode Professor, não é distinto? Sim. Eu não tô Mas isso é repetindo. possibilidades de Falando números, de gente. quantidade. Gente, eu não estou É a usando o mesmo possibilidade de número. É números. quantas opções eu tenho para formar o meu número. Quantos algarismos desses aqui, ó. Desses 5, eu posso usar quantos no final? 2. Posso usar 2 e não o número 2. Eu estou usando 2 opções dessas aqui, ó. Quais opções que eu posso usar no final aqui? O 2 e o 4. O 2 e o 4 não são 2 opções que eu posso usar? 2 opções aqui, ó. É as opções, não o número, né, professor? Não número, gente. Não é algarismos. É quantos algarismos eu posso usar no final. Para que o número seja 0, para que o número seja par, e não seja 1, e eu não preciso usar o 0 agora, para que o número seja par, pode ser o 2 e o 4. São 2 algarismos que eu posso usar aqui. Seja qual for o número que eu usar aqui, eu já queimei uma opção, não foi? Dessas 2. Me sobram 4, não sobram? Ó, vamos supor que eu use o 4. Ó, marquei de roxinho lá, sei lá. Vamos supor que eu use o 4 lá em cima. O 4 no final. Usei o 4.
Então, dessas duas opções, eu usei uma. Me sobram quantas aqui, ó? Me sobra o 3, Três o 2, opções. o 1 e o 0. Dessas 4 opções aqui, 4, são 4. Ó, 3, 2, 1, 0. Quantas delas eu posso usar aqui no começo do número? 3. 3. Por que que me sobraram 4 e eu só posso usar 3? Porque o 0 não pode. Porque no início de um número inteiro eu não posso usar o 0. Então, olha só. Se eu usar o 4 no final, dessas duas opções, eu usei o 4 e sobram 4 opções para usar. Só que o 0 é uma delas. Então não pode começar o 0. Então eu tiro o 0 e me sobram 3. Ah, professor, entendi. Beleza. Então, olha só. Usei um número lá no final e agora usei um número no começo. Então, ó, usei um número no final e um no começo. Usei quantos números dos meus 5 aqui em cima? Usei um deles no final e usei um deles no começo. Me sobraram quantas opções? 3. 3 opções. Se eu usar um número no final e um no começo, me sobram 3. Só isso. Ah, entendi. E quanto que dá isso? 18. 18. 3 vezes 6, 9, vezes 2, 18. É apenas uma questão, gente, de observação. É lógica. Eu quero números pares, algarismos pares são 2. Dos 5 algarismos que eu podia usar, um deles eu vou usar no final. Ah, mas não tenho 2 aí no final, professor? Você está falando que eu vou usar um, eu tenho 2. São 2 opções. Mas cada número que eu formar, eu não tenho que usar um algarismo só. Então, desses 2 algarismos do final, eu posso usar um de cada vez. Se eu usar um deles, me sobram 4 opções. Aí eu vou lá no comecinho do número. Ah, eu posso usar 4 números. Beleza. Só que o 0 é uma dessas opções. E eu não posso usar o 0 no começo do número. Então eu tiro o 0 e me sobram 3. Ah, beleza. Me sobram 3. Então, dessas 3 eu usei uma no começo, me sobram 2. Só que aí você devolve o 0. Volta para 3 de novo. É igualzinho aquele dos 10 algarismos lá, tá? Vocês vão observar esse exercício depois. Qualquer dúvida, me chama, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aqui eu coloquei até uma observaçãozinha aqui, ó. Cuidado com o 0. Não pode vir no começo do número. E aqui eu ainda coloquei, divida o exercício. Eu ia dar esse aqui para vocês fazerem, mas eu achei melhor não. Viram aí a dificuldade, né? Tá bom. Arranjo. O arranjo, pessoal, é a segunda parte da nossa contagem. Um arranjo pode ser arranjo com repetição ou arranjo simples, ou apenas arranjo. Tá? O simples pode ser chamado apenas de arranjo, ou então arranjo com repetição. Tá? Nos arranjos, a ordem é importante. Se dentro do exercício é importante a ordem dos elementos dentro do exercício, temos um arranjo. Então, se você tiver que manter a ordem dos elementos, a ordem dos elementos dentro do exercício, você já tem um arranjo, tá? Basta que isso tenha que acontecer. Por exemplo, aqui, ó, arranjo com repetição. É aquele que não é distintos, né? Se não aparecer que é distintos, você já sabe que tem repetição. Aqui tem uma formulazinha, ó. AR, arranjo simples, de N elementos tomados de P a P, ou seja, de 3 em 3 ou de 2 em 2. O P é a quantidade de elementos que eu tenho na formação do número. Por exemplo, de 3 algarismos distintos, nesse caso não, né? De 3 algarismos apenas. Então eu tenho aqui, ó, N elevado a P. O número de elementos do seu conjunto elevado à quantidade P de algarismos do número que você quer montar.
Por exemplo, eu tenho 5 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero formar números de 3 algarismos. Essa quantidade de algarismos que eu tenho que ter nos meus elementos é o P, tá? De 3 em 3, tomados de P em P. Então, olha só. Fica mais fácil, então. Sim. Lembra lá da placa, por exemplo? Do rio lá? Aham. Não era As motos. 26 multiplicado por 26, multiplicado por 26? Eu tinha 26 elementos e eu podia repetir ela 4 vezes, não é isso? Então era o quê? 26 elevado à quarta potência. Então vai ficar assim, ó. N elementos tomados de P a P é igual a N elevado a P. Nós vamos ver isso na prática agora, ó. Em que N é a quantidade de elementos do conjunto e P é um número natural menor ou igual a N, que representa a quantidade de elementos que irão formar os agrupamentos. Os agrupamentos é o quê? De 3 algarismos, de 4 algarismos, e assim por diante. Tá? Exemplo. Olha aqui. Ó. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3 e 4? Esse aqui é o básico. Então, olha só. N é o quê? N é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto aqui. Ó. Quantos elementos eu tenho? O 1, o 2, o 3 e o 4. Esse é o conjunto que eu tenho para formar os meus números. Né? Então, esse é meu N. Aqui, ó. N. Então, N é a quantidade de algarismos que você tem lá. O seu conjunto. O P é a quantidade de agrupamento. Por exemplo, ó, quantos números de 3 algarismos? Esse é o seu agrupamento. Quantos números de 3 algarismos? Esse é o seu P. Então, você vai ter aqui, ó, AR, agrupamento com repetição, de N elementos tomados de P a P é igual a N elevado a P. Essa aqui é a fórmula. N elevado a P. O N é a quantidade de elementos. Está aqui, ó, 4. Está aqui. Na ordem que ele aparece aqui, você vai colocar aqui. Ó. Eu tenho 4 elementos. O 1, 2, 3 e 4. Caramba. Então, eu tenho 4 elementos. E o agrupamento vai ser feito de quanto? Aqui, ó. De 3 em 3 algarismos. Então, esse é o P. Tá vendo aqui, ó? 4 elementos tomados de 3 a 3. Como é que faz isso? Vai ficar N, que é o 4, elevado a Esse. 3. N elevado a P. A quantidade de elementos do conjunto elevado a o agrupamento que eu quero fazer. O agrupamento não são algarismos, números de 3 algarismos? Então, eu vou pegar ele de 3 em 3, né? 4 elevado a 3. Que dá 4 vezes 4 vezes 4. Quanto dá isso? Acho que é Alguém? 64. 64. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, repara o seguinte. Isso a gente já fez no princípio fundamental da contagem. Eu não posso repetir? Ó, aqui não está dizendo que é distintos, né? Ó. Se não aparecer a palavra distintos, quer dizer que você já pode repetir. Você só não vai repetir os algarismos se aparecer a palavra distintos. Aí eu tenho que ter, se eu usar, por exemplo, 2, na formação do número, eu já não posso usar ele. Entendeu? Não posso repetir o mesmo algarismo na formação de um número. Aí por isso que vai caindo lá a quantidade de opções que eu tenho. Tudo bem? Professor, Sim. se for um exercício que não pode repetir,
Aí teria que usar outro arranjo? Sim, o arranjo simples. Olha só, nós vamos fazer bastante exercício sobre isso, Danielzinho, pode ficar tranquilo. Inclusive no vídeo que eu vou mandar no formulário, a gente vai ter isso aí, tá bom? Então, olha só, se eu puder repetir, eu não posso usar qualquer um dos 4 algarismos aqui, no primeiro? Sim. Posso. Posso usar qualquer um dos 4 no segundo e posso usar qualquer um dos 4 no terceiro. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Com repetição, é só isso mesmo. Eu posso usar todos os algarismos nas 3 posições. Então eu posso usar os 4 aqui, os 4 na segunda posição e os 4 na terceira. Tudo bem? E veja bem, olha só. Não é o número 4 aqui, o número 4 aqui e o número 4 aqui. Não. São as 4 opções de números do meu conjunto. São os 4 elementos do conjunto que eu estou usando. Tá? Então, eu posso usar os 4 elementos na primeira posição, os 4 na segunda e os 4 na terceira. Então, vai ficar 4 elevado ao cubo, que dá 64. Tudo bem? Essa é a fórmula do arranjo com repetição. Tudo bem? Professor, Pode falar. tem como fazer essa mesma conta com 2 arranjos? É possível? Sim. Como eu disse anteriormente, é o caso da placa do carro. A placa do carro lá do Rio de Janeiro, lá do Rio, eram 2... Oh, meu Deus. Eram 2 arranjos. Não eram 2 arranjos ao mesmo Tem tempo? 1000, tinha 1000 que era 3 ao cubo, né? Isso, era 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Eram 2 arranjos diferentes na mesma conta. Então é quase a mesma coisa, né? Sim. Você Entendi. pode fazer essa mesma... A gente fez, inclusive, a mesma conta 2 vezes. Né? A mesma conta não. Nós fizemos essa fórmula 2 vezes. Fizemos 26 elevado à quarta e 10 elevado ao cubo. Aí depois multiplicamos uma pela outra. Certo? O arranjo simples, ele tem uma fórmula diferente. Ó, com repetição, né, é o n elevado a p. Só. N elevado a p. É o número de elementos do conjunto elevado ao agrupamento que você tem que fazer. Agora eu tenho um arranjo simples. Vamos lá. E, aliás, o arranjo simples é um pouquinho mais elaborado. Olha só. Então, simples é difícil? Não, o simples é o mais elaborado. Não é Mais difícil, não. complicado. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Análise combinatória. A análise combinatória, ela estuda 2 tipos de agrupamentos. Os arranjos e as combinações. Aliás, as combinações nós vamos ver depois dos arranjos, tá? É um assunto para as próximas aulas. No momento, nós vamos ver apenas os arranjos. Análise combinatória, ela estuda o quê? Os arranjos e as combinações. Sendo que diferem em arranjos simples, combinações simples. Como eu disse anteriormente, nós vamos ver só o arranjo hoje. Arranjos são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. A ordem dos elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são, olha só, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oh, perdão. Isso mesmo. 2, 1, 3 e 3, 2, 1. Ou seja, cada um tem a sua posição ali dentro do né? Eu tenho os que começam com 3, eu tenho os que começam com 2 e eu tenho os que começam com 1. Essa ordem, ela é muito importante na hora de eu formar os meus números, né? Para formar os meus elementos aqui, os meus números. 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3 e 3, 2, 3, 1. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem.
E é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Então, nesse caso, a ordem dos elementos é muito importante, tá certo? Então, eu tenho um arranjo. Quando essa ordem tiver que ser mantida, a ordem dos elementos, não necessariamente, esse aqui é um exemplo, tá? Quando eu tiver que manter uma ordem para que os elementos não se repitam, ou para que eu possa formar as sequências certas, isso é um arranjo. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem. E é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso ter um conjunto de elementos distintos, com uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples formados irão possuir N elementos, sendo que essa quantidade será igual ou menor que a quantidade de elementos do conjunto. Aí eu coloquei aqui de novo, ó, pessoal, nos arranjos simples a ordem também é importante. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. O N e o P é a mesma coisa do exercício no arranjo com repetição, tá? O N é a quantidade de elementos que você tem no seu conjunto e o P é o agrupamento que você tem que fazer, né? De 3 em 3, de 4 em 4, e assim por diante. Então, o N e o P ainda continuam a mesma coisa. Então, vamos lá. A N de P em P, né? N elementos tomados de P a P. É assim que a gente interpreta isso. Temos aqui, ó, N fatorial, e aqui entra o fatorial, que eu expliquei agora há pouco para vocês, que tinha no formulário, né? N elementos tomados de P a P é igual N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ou seja, é o fatorial do resultado que eu tenho de N menos P. Essa é a fórmula a ser seguida no arranjo simples. Tá certo? Então vamos lá. O arranjo de N elementos tomados de P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Exemplo. Olha aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos, né? E nesse caso aqui é que não posso ter repetição, né? A repetição eu posso lá usar a primeira fórmula. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos fazer com os números 1, 2, 3 e 4? Esse exercício, inclusive, é um basicão que a gente já fez anteriormente, né? A gente já viu anteriormente. Só que agora a gente vai ver como é que faz para usar a fórmula. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos fazer com os números 1, 2, 3 e 4? Então vamos lá, pessoal. Vocês vão me falar o seguinte. Quem é o N nesse caso? 4. O N é o 4. Porque o 4 é a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto, né? Então vamos colocar aqui, ó, no lugar do N, eu vou colocar quantos elementos eu tenho no conjunto. E o P, quem é? É as três possibilidades, 3 algarismos. Exatamente. É o agrupamento que eu tenho que fazer. Eu quero números de 3 algarismos. Então, o meu P é o 3. Tá aqui, ó. Então, olha a leitura que eu vou fazer, ó. Arranjo de 4 elementos tomados de 3 a 3 é igual o meu N, 4, ó, 4 fatorial, sobre 4 menos quem? 3. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só. Em cima continua o 4, né? Em cima continua o 4 fatorial. 4 fatorial.
sobre 4 menos 3. Esse 4 menos 3 eu já posso resolver ele. Quanto que é 4 menos 3? 1. 1. 1 o quê? Fatorial. Fatorial. Então, olha só. Eu resolvo o primeiro que está no parênteses. E aí esse resultado fica sendo o fatorial. Que eu vou ter que usar. Certo? Aí é só resolver. Essa aqui é a simplificação que eu falei. Lembra que eu falei que se eu tiver uma simplificação onde eu tiver o 1, eu tenho que usar 1 no meu fatorial? Esse é o caso. Então vai ficar assim. Qual que é o fatorial de 4? 4 vezes 4 3 vezes vezes 2. 2. 4 vezes 3 vezes 2. E eu vou ter que multiplicar até o... É 24, não é? Sim. Só que é o seguinte. Esse fatorial, eu vou ter que multiplicar ele até quanto? Até um. Até o 2 ou até o 1? Até o 2. Até um, mas não vai fazer 4 diferença. vezes 3 Então. vezes 2 vezes 1. Nesse caso vai fazer diferença, porque embaixo eu tenho quem? 1? Eu tenho 1 1. fatorial. Ah, mas 1 vezes 1 não. Mas veja bem. Eu tenho 1 em cima e eu tenho 1 embaixo. Aí você vai cortar. Aqui entra a simplificação. Eu vou cortar o que é igual. Numa divisão, eu não Professor. posso cortar o que é igual em cima e embaixo? Então é isso que eu vou Pode. fazer. Por que o senhor não cortou no começo, então? O fatorial. 4, do fatorial do 4 e do 4 menos 3. O resultado muda, Daniel. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que resolver primeiro essa subtração E e ver quem que resolve vai ficar entre os sobrar. parênteses, né? Perfeitamente. Eu não posso tirar o 4 dessa subtração. Nunca faça isso. Numa subtração, em que eu tenho o numerador e o denominador, e no denominador, por exemplo, eu tenho uma subtração, eu não posso simplificar isso. O 4 de cima com o 4 de baixo. Porque eu tenho a subtração, eu tenho que resolver ela primeiro. Não dá para fazer isso. Se fosse, por exemplo, uma multiplicação, eu posso fazer. Se fosse 4 vezes 3, por exemplo. Tá certo? Eu poderia tirar o 4 de cima e o 4 de baixo. Por quê? Multiplicação e divisão são operações inversas e eu posso trabalhar com isso dentro delas. Tá certo? Agora não. Eu tenho uma divisão e nessa divisão eu tenho uma subtração. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Divisão e subtração, elas não caminham juntas nesse caso, tá certo? Então primeiro eu faço a subtração, Beleza. faço o fatorial lá em cima e aí sim eu simplifico. Porque aqui, olha só, Daniel, eu vou tirar o 1 de cima e o 1 de baixo. Essa é a simplificação que eu posso fazer. O que eu tirar em cima, eu posso tirar embaixo. E agora, olha só, eu tenho uma multiplicação em cima e embaixo é uma divisão. Multiplicação e divisão não são operações inversas? Então eu posso trabalhar com a simplificação agora. Ao contrário da divisão e da subtração. Elas não são operações inversas. Entendeu? Agora sim, agora tem operações inversas aqui, ó. Em cima multiplicação e embaixo divisão. Tá certo? Como é que funciona? Essa simplificação, ela existe justamente para que a conta fique um pouco mais simplificada mesmo, mais curta, né? Não tem aqueles números astronômicos. Mas eu posso, de qualquer maneira, eu posso multiplicar o de cima, multiplicar o de baixo e dividir o resultado de cima pelo de baixo. Sem problema, sem novidade. Tudo bem? Mas como é 1, né? Quem é 1 na fila do pão? Vamos lá. Quanto que é 3 vezes 2 vezes 1? Oh, perdão. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E vezes 1 é ele mesmo, né? 24. Então vai ficar assim, ó. 24 dividido por 1, que é 24. Então, olha só. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora, mas você pode cortar. Cortar o 1 de cima e cortar o 1 de baixo. Beleza? Essa é a simplificação possível.
Vamos supor, você tem ali o fatorial de 3. Fatorial de 3 embaixo também, por exemplo. O fatorial de 3 não é 3 vezes 2 vezes 1? Você pode tirar o 3 de cima e o 3 de baixo, o 2 de cima e o 2 de baixo, o 1 de cima e o 1 de baixo. Tudo bem? Nós vamos exercitar isso aí mais pra frente, tá? Não se preocupa, não. Mas é assim que funciona a Ô, professor, simplificação. Pode falar. o 1 fatorial que deu ali é por causa do 3 vezes. Não, é 4 menos 3 3. do 4 menos 3. Eu primeiro fiz ali a subtração, né? N menos P. E aí eu levo ele como fatorial lá para baixo. Olha Ah, aqui, ó. entendi. E aquele 1? 4 menos 3 fatorial. Esse 1 aqui é o Não, resultado. esse tava 1 menos 3. O que fez com ele, o 1? 1 Você menos usou 3. 3 menos 4, né? Aí deu. Não, você usou 4 menos 3. Aí deu 1 fatorial. Mas e o 1 que ficou no 1 menos 3? Como assim 1 Ó, menos 3? Não, é só aqui, 4 gente. menos 3. 4 menos 3. Poxa, por que tá 1 menos 3 ali entre parênteses? Não, é um 4. Ah, é Eu um vou aumentar. 4? Ah, então eu não tô Rony, eu enxergando. acho que você tem que arrumar óculos. Ah, gente, agora eu tô Então tá enxergando. ruim aqui, ó. Tá doida? Ai, gente, tá me Eu vou enxergando, é sério. aumentar aqui para você. Dá para ver agora? Não, gente, enxerguei, agora tá bom. Tá Enxerguei bom. agora. Ah, entendi. Não, mas não liga não, é que eu tô ficando cego também. Não Eu esquenta tenho que não. trocar esse óculos, é sério. Isso não é um mal, isso não é só com você não. Desculpa aí, gente. Não, não tem nada não. Isso acontece. Isso acontece com as pessoas mais bonitas. Inclusive Ai, comigo. obrigada. Obrigada pra gente, né? É, isso mesmo. Então vamos lá. Só mais um exercício, a gente já termina, tá, pessoal? Eu sei que você quer ir embora. Então vamos lá, ó. Mais um exemplo aqui, ó. Quantas palavras com sentido ou não, né? Nesse caso, porque algumas palavras que a gente monta, né? Tem sentido, outras não. Então não importa. Quantas palavras com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Então eu já tenho o N, né? Eu já tenho o N e já tenho o P. Quem é o N nesse caso? As 20 letras. O E, exato, perfeitamente. O N são as 20 letras e o P é o Assim. agrupamento. É o O 5. agrupamento, né? As 5 letras distintas. Muito bem. Então vamos lá. Repara o seguinte, que o arranjo simples, ele não tem repetição. Tá? O arranjo simples não tem repetição. Né? Elas são distintas. Então, olha só, não é necessário montar todos os arranjos possíveis para saber a sua quantidade. Basta aplicar a fórmula. Até porque, pessoal, nesse caso aqui vai dar letra para chuchu. Então vamos lá, ó. Já sei quem é meu N, são as 20 primeiras letras do alfabeto, e já sei quem é o meu P, que é o 5. Tá aqui, ó. Não é necessário formar todos os arranjos possíveis para saber a quantidade, basta aplicar a fórmula. Então eu tenho aqui, ó, arranjo de N elementos tomados de P a P, né, de 5 em 5, no caso, né, 20 elementos tomados de 5 em 5. Então vai ficar lá o 20 fatorial sobre 20 menos 5. Bate? Correto? Alguém? Isso aí. Correto, correto. Correto. Beleza. Tá. Então vai lá. Ó. Sendo que o conjunto é formado por 20 elementos, que o N é igual a 20, que serão unidos de 5 em 5. Então P é igual a 5. Substitua a fórmula. Querem fazer? Bora. Opa, Vou calma colocar aí. aqui, ó. Eu vou deixar o tempo para vocês fazerem, tá? Então, ó. Professor, uma dúvida aqui. Por Pode exemplo, falar. do fatorial de 20. Aí vai ficar 20, 19, 18, tal, até Perfeito. E Isso o mesmo. 15 é a mesma coisa. Então, Tudo a mesma coisa. os valores que se encontrarem, por exemplo, com o fatorial de 20 e de 15, eu posso sair cortando tudo? Sim. Mas tem um detalhe, Daniel.
eu tinha lá em cima, lá, eu tinha o fatorial de 4 e embaixo eu tinha o fatorial de 1, não é isso? Sim. Eu fui até 1, lá em cima. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu fui até 1, porque o fatorial que eu tinha lá embaixo era o 1. Mas, por exemplo, você vai fazer o fatorial de 20. Presta atenção aí que isso é um detalhe importantíssimo. Eu vou fazer o fatorial de 20. E o fatorial que eu vou ter embaixo é o 20 menos 5, não é isso? Isso. Que vai dar 15. Então eu vou fazer o fatorial de cima até quanto? 15. Até o fatorial de baixo, até o 15. Eu não vou fazer até 1. Entende? O meu fatorial de cima, ele vai até onde o fatorial de baixo determinar. Se embaixo deu 15, o de cima eu vou fazer até o 15. Aí eu faço a simplificação. Simples assim. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Manda ver. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Já vou montar a conta aqui. Em cima é 20. Embaixo é 20 menos o P, que é quanto mesmo? Mas assim, professor, do fatorial de 15, eu vou fazer do 15 até o 1 ou quando chega no... Não, porque você vai simplificar. Não vai ter fatorial de 15. Aí é que tá a jogada da simplificação, Danielzinho. Você não vai ter que fazer fatorial de 15. O 15 vai sumir. Então só vou multiplicar os 5 primeiros números do fatorial de 20. Isso. 20 até o 15. Perfeitamente. Perfeitamente, meu rei. É só isso. Às vezes a gente pensa que é complicado, mas nem é. Eu acho que acabei. Quanto deu, meu bom? Não, não sei se tá certo, hein, Jorginho. Não, não esquenta não, filho. Errar é com nós. Não, vou esperar o pessoal terminar aí pra Ninguém é ver se humano. tá tirando o meu. Ninguém é humano. Todo mundo Ninguém é erra. humano. Ah, tá vendo? Ó? Errei. Ninguém é humano. Esse é o último, tá, gente? Eu vou colocar aí no chat aí, se alguém confirmar o meu aí. Mandei o meu no chat também. Gente, não se preocupa em errar. Errar é um passo para o acerto. Olha que romântico isso que eu falei agora, hein? O erro. Poético, vou até anotar. Não, É, isso então. saiu até uma lágrima Professor. aqui agora. Oi. Não, deixa quieto. Não, é que eu tô pensando assim, no caso, no fatorial, do 20 até o 15. Eu vou fazer do 20 até o 15 ou do 20 até o 16? Do 20 até o 15. Exatamente, Daniel. Por quê? O que determina aonde vai parar o fatorial de cima é o fatorial de baixo. Então, o meu deu diferente do de vocês, hein? É diferente, Dani? Deixa eu confirmar aqui as coisas aqui. É que você está teimando, Daniel, em fazer o fatorial de baixo. Entendeu? Cuidado. Você quer fazer o fatorial de baixo, de qualquer jeito. Não, eu multipliquei do 20, 19, 2, 17, 16, 15. Tá. Então, olha só. Vai Eu ficar também. assim, ó. Aí você dividiu por 15? Ah, você dividiu, Daniel? Não dividi nada. Tem que dividir por 15. Fala aí, Dani, quanto deu o seu? Tenha medo, não.
Ó, então vamos lá, Não, não, pessoal. tem o mesmo resultado que eles. Agora. Eu não tinha 20 dividido. fatorial. Tinha dado 27.907.200, né? Isso mesmo. Aí dividiu por 15. Isso. Não, gente, ó, tudo bem. Se dividir por 15, não tem problema. Não tem problema. Multiplica até o 15 e depois divide por 15. Não tem problema. Né, pelo 15 fatorial lá embaixo. Então vamos lá, ó. Presta atenção. 20 fatorial sobre 20 menos 5. 20 menos 5 é 15. 15 fatorial. Só que aqui é que entra a simplificação. Que vai ficar o quê? Ó? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15. Eu vou parar onde? Vou parar exatamente aonde for o fatorial de baixo. O fatorial de baixo. Eu achei é que o 15. número de baixo, o 15, também tinha que ser faturado. Vamos supor, e isso nós vamos fazer depois, que você tenha dois números fatoriais embaixo. Aí você vai simplificar um deles e o outro vai sobrar. Aí sim você faz o fatorial de baixo. Mas isso é uma conversa para a próxima aula, tá? Ô, Então, professor, olha só, pode se falar. fizer, por exemplo, eu fiz isso, né? 20 vezes 19, 18 até o 15 e dividi por 15. Mas se fazer até o 16, dá o mesmo resultado que o deles. É mesmo. Isso é geral, então? Em É qualquer... aí, Daniel, que está a simplificação. Você não pode tirar o 15 de cima com o 15 de baixo? Olha só, vai ficar assim. É Tira verdade. o 15 de cima. É a simplificação, Dani. Nem O que tiver esqueci. igual em cima... Eu tô falando da simplificação faz tempo. Ó, o que tiver em cima e embaixo igual, o que tiver igual em cima e embaixo, eu posso simplificar. Quanto que é 15 dividido por 15? Não dá 1? Então, É verdade. Nossa, você é louco. simplifiquei. Então, qual que é o resultado? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Que é uma conta enorme. E vocês já fizeram, inclusive o Vitor já acertou aí. Quem fez aí? Não, mas, professor, eu fiz dividindo por 15 no final. Era só fazer Não. até 16. Não, Vitão, não tem problema. É que nem eu falei, você pode dividir, sem problema, não tem. O pessoal Mas- falou aí no chat pra você também que acertou. A Anne, o Rodrigo, a Lohane. Sim. Então, é 16 agora, né? Olha lá. É isso mesmo? 1.860.480. É isso aí. Não tem segredo. A simplificação é justamente para você não precisar ter que fazer a divisão, entendeu? Vamos supor que você esteja fazendo uma prova. É, porque Olha só. eu fui pelo caminho mais difícil. Eu multipliquei por 15 para dividir por 15. Qual sentido? Ah, entendi. Mas então, vamos supor que você esteja fazendo uma prova. Não é mais fácil você ter apenas que multiplicar do que fazer essa multiplicação inteira, que é enorme, e depois ainda ter que dividir isso por 15, cara. Olha só. É, mó Dor de conta. cabeça. Então, é para isso que existe a simplificação disso aí, tá bom? É, agora que caiu a ficha quando É? você tinha falado, agora é que Tudo eu bem? multipliquei por um número e dividi por ele de novo, vai dar no mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente precisa ter essa noção. Por quê? Se o número que eu estou multiplicando em cima é o mesmo que eu divido lá embaixo, eu nem preciso usar esses dois números. Entendeu? Eu multiplico Sim, por sim. 15 em cima e depois divido por 15. Se o número que Aprendi. multiplica é o mesmo que divide, Aprendi na prática. ótimo. Não, mas é assim mesmo, eu adorei. Mas é assim que se aprende, tá? Fechou. Então é só isso por hoje, pessoal. Tá? Eu vou mandar agora o link, não saia. Eu vou mandar o link da chamada, tá? Presta atenção aí. Rapidinho você responde. E Professor, já... então nas lives o senhor não precisa mais colocar o nome no chat? Não. Coloquei de Caramba. besta. Não, não Coloquei tem duas problema vezes, não.
tem problema. Ó, eu vou mandar aqui no chat, tá? Não tem problema não. Ei, Leilão. Jorgão, Oi. queria te convidar para um negócio. Opa. Eu vou fazer um leilão, Jorgão. Quer participar? Ô, aí você me quebra, hein, cara? Caiu, hein? Nossa, o pessoal acabou comigo nesse leilão aí, cara. Pelo amor de Deus. Claro, todo sério. Opa! Não, eu pensei que era alguma festa, né? Apesar que não pode fazer aglomeração, né? Mas sei lá. Não, mas estão rindo aqui